it on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell I'm meant to be in the great outdoors, forever free. Hoje nós vamos passear pelas ruínas da antiga cidade de Esmirna, atualmente conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do quarto século a.C. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como Guardião do Templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo à adoração da cidade de Roma, 195 a.C. Em 26 d.C., foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100.000 pessoas, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade próspera. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja em Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra de Deus foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Atos 19:10. Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos de 53 e 56 d.C. A antiga Esmirna, atual Izmir, é um ponto turístico importante para o turismo cristão e para todos aqueles que gostam de história. Essas ruínas ficam no centro da cidade de Izmir, que atualmente se modernizou muito, mas manteve essas ruínas originais da antiga cidade de Esmirna. Esmirna é conhecida no mundo cristão por ser uma das 7 igrejas do Apocalipse e ter a ela dirigido uma carta que diz o seguinte: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer.
Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Esmirna significa mirra, que é a resina perfumada produzida pela árvore de mesmo nome ao ser ferida. A mirra é usada na produção de perfume. Foi também um componente do óleo da unção na época de Moisés e um dos presentes, levado pelos magos ao menino Jesus. A substância tornou-se símbolo de amargura e sofrimento. O nome dessa cidade da Ásia Menor era bastante adequado à realidade da igreja que ali se encontrava, um povo sofredor que em meio às aflições exalava o bom perfume de Cristo. Uma outra figura importante que acredita-se ter vivido em Esmirna foi Policarpo, que segundo a tradição cristã sugere que ele tenha sido discípulo do apóstolo João e chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. Policarpo foi um cristão fiel, temente a Deus e líder exemplar. Por causa de sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 d.C. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Diante de tanta história, com certeza, a atual Izmir, antiga Esmirna, é um roteiro imperdível e que merece ser visitado aqui na Turquia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe ali o sininho acionado. A gente se vê no próximo vídeo. Meant to be